escatologia dentro do seu lar. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que já é cristão, você que já é evangélico, independente da sua denominação. A verdade é essa, existem pontos doutrinários que nós divergimos de opiniões, que a nossa crença em alguns pontos doutrinários são diferentes, mas somos irmãos em Cristo, fomos comprados pelo mesmo preço, vamos morar no mesmo céu e eu quero agradecer a você pela sua audiência. Mas quero fazer um agradecimento aqui muito especial às pessoas que ainda não são evangélicas ou até mesmo pessoa de outras religiões. Eu tenho recebido muitas mensagens de irmãos, amigos, pai, minha mãe, meu tio, minha tia, meu vizinho, não é cristão, não é evangélico, mas não perde o seu programa. Receba um abraço muito especial, obrigado pela sua audiência e o meu desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. E eu gostaria de lembrar, que se você deseja assistir, rever um dos nossos programas, estão disponíveis lá no YouTube, no canal Rede Brasil Oficial. São 4 temporadas distintas. A primeira temporada foi sobre os eventos escatológicos. A segunda nós comentamos o Apocalipse, versículo por versículo. A terceira nós comentamos o livro de Daniel, versículo por versículo. E essa quarta que estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Então você vai lá no YouTube, vai lá no canal Rede Brasil Oficial e você procura lá na playlist que essas temporadas estão disponíveis. Agora, se você quer enviar uma mensagem para nós, uma pergunta ou dar o seu parecer sobre o nosso programa, saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Bem, como nós já dissemos, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, já estamos estudando há mais de um ano essas principais profecias. Começamos lá no livro de Gênesis e recentemente já estamos no finalzinho da Bíblia, estudando algumas profecias nas epístolas gerais. No programa anterior nós estudamos uma profecia na primeira epístola do apóstolo Pedro, inclusive falamos um pouco sobre o apóstolo Pedro, que foi um dos 12 discípulos de Jesus, que teve o privilégio de estar com Jesus durante o seu ministério terreno, foi um dos mais experientes, teve a oportunidade de ouvir os sermões, as parábolas, os ensinos, teve o privilégio de presenciar os milagres, mas é possível que o evangelho escrito por Marcos tenha a influência de Pedro. Tudo nos leva a crer que foi Pedro que passou as informações para que Marcos escrevesse o evangelho. Só que Pedro escreveu 2 cartas ou 2 epístolas, muito breves, mas muito ricas. E nós falamos aqui no programa anterior sobre a primeira epístola. Hoje nós vamos trazer algumas informações sobre a segunda epístola do apóstolo Pedro. Esta segunda carta ou epístola, ela foi escrita por volta do ano 66 a 68 depois de Cristo, e o tema principal é esse: a verdade de Deus e o falso ensino dos homens. Esse é o tema principal dessa epístola. E ele escreveu essa carta ao menos com 3 objetivos principais. O primeiro foi exortar os crentes a buscar uma vida de santidade e ao verdadeiro conhecimento de Cristo. Pedro deixa isso bem claro, principalmente no capítulo 1. No capítulo 2, ele vai advertir a igreja do perigo dos falsos ensinos, perigo dos falsos mestres, o perigo dos falsos profetas. Inclusive, e esse tema é muito perceptível nas epístolas. No programa anterior eu falei sobre um tema que é bem perceptível, que é sobre a perseguição aos cristãos. Mas um outro sobre o perigo do falso ensino, das heresias, dos falsos mestres, dos falsos doutores, e Pedro fala sobre isso. E o terceiro objetivo foi falar sobre a vinda de Cristo. Inclusive o nosso tema hoje está baseado, o programa hoje está baseado nesse tema que está no capítulo de número 3. Esta segunda epístola ela é muito breve, em certo aspecto muito curta, mas muito relevante. Muito importante para o cristão. Então, no primeiro capítulo, Pedro vai falar aqui sobre a necessidade de uma vida de santidade e do conhecimento de Cristo, Observe no capítulo 1 que possui
21 versículos, ele vai falar sobre isso, sobre essa necessidade de conhecermos a Cristo, de vivermos uma vida de santidade, de obediência à palavra de Deus. No capítulo 2, que tem 22 versículos, ele vai falar sobre os falsos mestres. E no capítulo de número 3, que tem 18 versículos, ele vai falar exatamente sobre a vinda do Senhor. E o programa de hoje está baseado nesse capítulo 3. Abre a tela, por gentileza. Isso. Vamos falar sobre a vinda do Senhor, mas vamos estudar à sua esquerda. Nós temos aí uma imagem meramente ilustrativa, como que o apóstolo Pedro escrevendo. É claro que é ilustrativo isso aí. E na sua direita, uma imagem meramente ilustrativa acerca do arrebatamento da igreja, que vamos falar desse evento sobre a vinda do Senhor. Só que nesse texto, traz a tela por favor, para uma vida de vigilância, de santidade. Pedro vai falar nesse texto também acerca dos escarnecedores que vão surgir nos últimos tempos. É um texto belíssimo, riquíssimo, que nós vamos estudar hoje. Pode abrir a tela, por gentileza. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Aí Pedro diz: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta. Olha aí a segunda carta de Pedro, nós já falamos sobre a primeira. Em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Em outras palavras, ele estava dizendo que escreveu para despertar esse ânimo nos crentes, para que eles não desistam, para que eles não recuem, para que eles não parem na fé, mas para que eles possam continuar a sua vida cristã. Na Nova Almeida atualizada, o versículo diz assim: amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês. Ou seja, quero lembrar a vocês aqui algumas promessas, algumas profecias importantes para a nossa vida. Pode passar o texto, por favor? No versículo 2, aí ele diz: para que vos lembreis de que, Pedro? Das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Que coisa interessante! Pedro, nesse versículo 2, ele traz um resumo da Bíblia. Essa é a verdade. Ele vai falar sobre a palavra de Deus através dos santos profetas e também das palavras de Cristo através dos apóstolos. Volta ao texto mais uma vez, só para nós confirmarmos. Veja, para que vos lembreis, para que vocês não esqueçam, primeiro, das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Com certeza, Pedro estava se referindo aos profetas do Antigo Testamento. Aqueles que foram usados por Deus para trazer a mensagem, o ensino da palavra de Deus ao seu povo. Aí ele diz: e do mandamento do Senhor e Salvador, falando de quem? De Cristo, mediante os vossos apóstolos. Então traz aí um resumo das Sagradas Escrituras. Traz a tela. E eu posso aplicar esse texto para cada um de nós, que nós não devemos esquecer da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, daquilo que Deus tem falado desde os tempos do Antigo Testamento. Esse é o desejo de Deus, que a sua palavra não seja esquecida, que não seja apenas um livro da nossa biblioteca, mas que seja o nosso alimento diário, que nós possamos estar nos alimentando diariamente com a mensagem, com a palavra de Deus, com os seus ensinos, com as suas instruções, com as suas palavras. Nós não podemos esquecer as Sagradas Escrituras. O desejo de Deus é que nós sejamos como aquele varão lá do Salmo 1, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, e diz o salmista que ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que as folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Pedro estava trazendo a lembrança da igreja. Não esqueçam palavras dos ensinos de Cristo através dos apóstolos. Ô Pedro, e em resumo, o que é que você quer chamar a atenção aí das palavras de Deus através dos profetas e dos apóstolos? Qual é o assunto, Pedro, que você quer lembrar? Porque eles falaram sobre tantas coisas, tantos ensinos, tantas doutrinas. O que é que você quer nos lembrar, Pedro? Passe o texto, veja o que ele diz, o versículo de número 3, ele diz:
sabendo primeiro isto, o que, Pedro? Que nos últimos dias virão escarnecedores. Quem são esses escarnecedores? Pessoas que zombam, que escarnecem, pessoas que vão escarnecer de Deus, da Bíblia, das Escrituras, dos crentes, que vão zombar, que vão ridicularizar. Observe que Pedro está apontando para o futuro, não é? Para os tempos futuros. Eu já disse aqui, traz a tela, por favor. Eu já disse aqui que as epístolas não são necessariamente livros proféticos, mas que nós encontramos profecias também nas epístolas. Então ele traz a lembrança, a necessidade dos crentes estarem lendo as Escrituras, conhecendo as verdades de Deus, contidas no Antigo e no Novo Testamento, mas ele lembra, olha, o Espírito Santo disse a Pedro, olha, nos últimos tempos vai surgir escarnecedores. Pessoas que vão zombar, criticar, escarnecer, ridicularizar da Bíblia, das promessas, das palavras de Deus. Escarnecedores é que eles vão andar segundo a sua própria concupiscência, ou seja, de acordo com os seus desejos desordenados, os desejos desenfreados. Essa é a verdade. As pessoas que andam segundo os seus desejos, segundo as suas concupiscências, qual é a tendência? Ele ser um escarnecedor, ele zombar, ele criticar, ele ridicularizar da Bíblia, do Evangelho. E Pedro traz a lembrança. O que é que iria ocorrer nos últimos tempos? Esses escarnecedores, o que é que eles iriam falar? O que é que eles iriam dizer? De que é que eles iriam duvidar? Passe o texto, por favor. Veja o que ele diz no versículo de número 4. Ele diz, e dizendo, quem é que vai dizer? Os escarnecedores, que andam segundo as suas próprias concupiscências. O que é que eles vão dizer? Eles vão perguntar assim, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Veja que coisa interessante. Pedro está nos chamando a atenção, traz a tela, por favor, e dizendo que esses escarnecedores, que vão andar de acordo com as suas próprias concupiscências, eles vão dizer assim, onde está a promessa da vinda de Jesus? Desde que nossos pais dormiram, que as coisas permanecem como estão. E seja sincero, isso não ocorre no nosso dia a dia, sim ou não? Pessoas que ficam criticando, ridicularizando, zombando, quando nós falamos sobre a vinda de Jesus. Essa é a verdade. Muitos não creem, não acreditam, zombam, criticam, escarnecem, ridicularizam dos crentes. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim, quem já viu um homem que come feijão, charque e farinha morar no céu? Você já ouviu alguém dizer isso? Tenho certeza. Quando você vai pregar o Evangelho, falar da vinda de Jesus, alguém diz assim, olha, a minha avó já dizia isso, que Jesus vinha, minha avó morreu, meu pai morreu e Jesus não veio. Mas amados, queridos, que coisa interessante. A mesma atitude de Noé, que recebeu a visita de Deus. Deus disse a ele, Noé, constrói a arca. É chegado o fim de toda a criação. Eu vou mandar um dilúvio. Que coisa interessante. Nunca tinha ocorrido dilúvio na terra. E Noé creu. Noé acreditou. Chamou seus filhos, Sem, Cã e Jafé. E começaram a construir aquela arca. Eu imagino quanto foi difícil para aqueles 4 homens construírem aquela arca. Porque se fosse hoje, com os recursos tecnológicos, guindastes, serras elétricas, né? Enfim, era mais fácil. Não tão fácil, mas seria mais fácil hoje. Mas na época, onde não havia engenharia náutica, onde não havia recursos tecnológicos, imagina o trabalho de ir para as matas, para as florestas, tirar as árvores, não é? E começar a construir aquela grande embarcação, porque ia estar os animais ali, não era só as 8 pessoas, estariam os animais, era preciso uma grande embarcação. E eu imagino o quanto não criticaram, não zombaram de Noé. Que história é essa de dilúvio? Ninguém nunca ouviu falar sobre isso. E o que aconteceu? Quando Noé constrói a arca, os animais entraram, detalhes, milagrosamente. Deus faz com que os animais entrem
e os homens do lado de fora. Depois Deus disse a Noé: entra tu e toda a tua família. Colocou lá os alimentos, eles entraram. Noé fechou a porta da arca por dentro e Deus fechou por fora. Pronto. Quem tinha de entrar, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Começou a chover, trovejar, o céu escurecer, as comportas do céu foram abertas. E é muito possível que isso tenha acontecido. A porta da arca: Noé, deixa a gente entrar. E infelizmente, os incrédulos ficaram do lado de fora. Quem foi que escapou? Os crentes. Quem creu, quem acreditou. Veja que coisa interessante. Todos poderiam entrar na arca, mas só entraram quem creu, quem acreditou. E hoje não critica. Que conversa é essa? Que Jesus vem? Só que um dia os meios de comunicação irão divulgar essa notícia, essa informação. Todos os meios de comunicação do mundo inteiro vão parar para dar essa notícia, que os crentes desapareceram. E aí as pessoas vão dizer assim: é verdade, a Bíblia é verdadeira, os crentes têm razão. Só que para muitos será tarde demais. Aí Pedro diz que no final dos tempos vai surgir escarnecedores, que vão andar segundo as suas concupiscências, que vão duvidar da vinda de Jesus, perguntar onde está a promessa da sua vinda, porque desde que nossos pais dormiram, as coisas permanecem como estão. Aí Pedro diz que tem uma coisa que eles não entendem. O que é? Passe o texto, por favor. Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Eles ignoram isso. Eles ignoram que a terra foi tirada das águas. Né? Volta o texto mais uma vez. Que a terra foi tirada das águas e no meio da água subsiste. Pedro traz a lembrança daquilo que eles desconhecem, daquilo que eles ignoram. Na Nova Almeida atualizada, o texto diz assim: pode trazer pessoas que eles ignoram isso. Que Deus é o Criador, que a terra foi todas as coisas, que Deus fez a terra surgir, né, dentro das águas e haja separação entre águas e águas. Eles estão ignorando isso. Passe o texto, por favor, versículo de número 6 e 7. Ele diz: pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Olha que coisa interessante. Olha Pedro trazendo a lembrança aí. Eles estão ignorando, traz a tela, que a humanidade um dia pereceu nas águas do dilúvio. E por quê? Por causa da incredulidade. Primeiro, por causa do pecado. Porque Deus exerceu juízo naquela geração por conta das suas obras que eram mais. Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz isso: que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era só má continuamente. Então, chegou um momento em que o pecado cresceu tanto que Deus disse assim: eu tenho que tomar providência. Eu não posso deixar a terra cheia de violência como está. Eu vou ter que exercer juízo. Mas observe que Deus não destrói o justo com o ímpio. Aí Deus promove um meio de escape, um meio de salvação, que parecia um absurdo. Era algo inacreditável na época. Quem já se viu falar de dilúvio, ninguém nunca ouviu. Mas Noé e seus filhos creram. E não só creram, obedeceram. Construíram a arca. E Pedro está trazendo a lembrança. Eles estão esquecidos disso. Eles estão ignorando essa verdade. O Deus que disse que ia mandar o dilúvio, mandou. Então o Deus que disse que voltaria, ele vai voltar. Volta ao texto mais uma vez, por favor. Pelas quais coisas pereceu o mundo então, coberto pelas águas do dilúvio. Servam como tesouro e se guardam para o fogo. Não é com água agora que Deus vai destruir. Ele vai destruir com fogo. Detalhe: até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Pedro traz a lembrança que virá um outro juízo de Deus sobre a terra, mas não com água, agora é com fogo. Se você lê o livro do Apocalipse, a partir do capítulo de número 6, até o capítulo de número 19, você vai perceber 3 séries de juízos que serão derramados sobre a terra. Se você quiser, você pode assistir nas 2 temporadas sobre as 3 séries de juízos: 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Nesse período, a terra será destruída com muitos incêndios florestais, com muitos terremotos,
com muitas pragas e juízos que serão derramados sobre a terra. Está tudo predito, tudo previsto. Nós não temos dúvida que vai acontecer. Nós temos a mesma convicção que Noé. As pessoas estão ridicularizando de nós, nos criticando, mas nós vamos continuar pregando. Eu vou continuar ensinando sobre esse tema, sem medo algum, sem nenhum receio. Eu vou continuar pregando sobre esse tema, porque eu sei que vai se cumprir. O mesmo Deus que disse que ia mandar água e choveu 40 dias e 40 noites, é o mesmo Deus que disse que vai mandar fogo. E essa terra será destruída. Durante os 7 anos de tribulação, a terra será parcialmente destruída com fogo. Volta ao texto mais uma vez. O texto nos mostra isso, que eles estão ignorando isso, que o mundo foi coberto pelas águas. Mas ele diz, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, o Deus que disse que ia destruir com águas, reservam como um tesouro e se guardam para o fogo. Olha aí, o juízo futuro. Até o dia, olha, dia com D maiúsculo. Que dia é esse, professor? O dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Passa o texto, por favor, versículo de número 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa. É como se Pedro dissesse, não se deixem levar pelas palavras desses homens que são escarnecedores, desses incrédulos. Entenda a história de um tempo que é regido, é cronometrado, é calculado, é previsto. Para nós existe passado, presente e futuro. Deus está acima do tempo, Deus é atemporal. Então, para nós faz muita diferença de um dia e 1000 anos. Para nós faz muita diferença. Para nós é uma diferença enorme de um dia e 1000 dias, 1000 anos. Vai ser uma diferença. Para Deus é a mesma coisa. Deus é atemporal, Deus está acima do tempo. É claro que às vezes Deus fala numa linguagem temporária para nós entendermos, quando precisamos entender, mas Deus é atemporal, Deus está acima do tempo, por isso que para Deus não faz diferença, um dia como 1000 anos. Volta ao texto, por favor, versículo de número 9, olha que texto maravilhoso, pode passar o texto, versículo 9. Eu quero dar uma ênfase nesse versículo de número 9. Se você, por favor, querido telespectador, traz a tela. Se você tiver na sua casa alguém que não é cristão, não é evangélico, por favor, chame ele aí para assistir o programa ao menos 5 minutos. Chame ele, por favor, chame, que eu quero uma palavra de Deus para as pessoas não evangélicas agora, com exclusividade. Chame lá o seu filho, seu genro, sua nora, quem tiver aí que não... Chame, diga assim, olha, o professor Givanildo está ali chamando, venha cá, por favor. Isso, obrigado. Obrigado por sua audiência, você que começou a nos assistir agora. Nós estamos falando sobre a promessa da vinda de Jesus. Iriam perguntar, cadê a promessa da vinda dele, que ele não veio desde que nossos... Pedro, por que é que Jesus não veio ainda, Pedro? Faz 2 milênios que vocês estão pregando, dizendo que Jesus vem e Jesus não veio. Aí Pedro vai explicar isso, meu querido. Abre o texto, por favor. Por que é, Pedro, que Jesus não veio? Aí Pedro vai dizer, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, ou seja, tem muita gente dizendo assim, está demorando, tem muita gente dizendo assim, faz muito tempo que ele prometeu, mas Pedro diz, mas ele que é em Cristo é longânimo. Professor, o que é isso, longânimo? É paciente para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Traz a tela. Sabe o que é que Pedro está dizendo? Que Deus está te dando uma chance, que Jesus está te dando uma oportunidade, que se Jesus não veio, que ele ainda não veio, porque Deus está te dando uma chance, uma oportunidade de crer em Cristo, de crer no Evangelho, ou se você está afastado, de voltar-se para a igreja enquanto há tempo. Sabe por quê? Porque quando a pessoa desce à tumba fria, quando a pessoa desce à sepultura, o tempo acabou-se para ele, ele não tem mais chance, não tem mais oportunidade, ainda está respirando, ainda pode ser salvo. Como uma promessa tardia, como se Jesus esteja demorando a cumprir. Não, vamos ver pelo outro lado,
Vamos ver como a longanimidade de Deus. Receba como Salvador. Deus não quer que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. O desejo de Deus é que todos os homens sejam para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Jesus diz assim: apartai-vos. Não é desejo de Deus que os homens vão lá para o inferno. Agora, inevitavelmente, à luz da Bíblia, muitos irão. E você sabe qual é o pecado que vai levar os homens para o inferno? Não é assassinato, prostituição, não, sabe, roubo, não é. O pecado que vai levar os homens para o inferno chama-se incredulidade. Dos pecados, se ele crer em Cristo, se ele se arrepender dos seus maus caminhos, se ele se converter dos seus pecados, Jesus perdoa, escreve o seu nome no livro da vida, ele está dentro do presídio, de presidiários, pessoas que outrora eram o que? Criminosos, assassinos, pessoas que cometeram crime, o poder do evangelho que quando entra na vida da pessoa transforma o mais vil pecador. Agora, mesmo que a pessoa diga assim, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fui desonesto com ninguém, sou cumpridor dos meus deveres. Aí eu pergunto assim, mas você crê em Cristo? Você crê no evangelho? Você tem certeza da salvação? Não creio. Nessas coisas não creio. Não creio que nós vamos alcançar a salvação através da fé em Cristo. Então Pedro está dizendo assim, amado, não tenha a vida do Senhor por tardia. Ele é longano, ele é paciente para convosco. Ele não quer que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender. Passa o texto, por favor. Mais uma vez. Versículo de número 10. Olha que coisa interessante. Pedro diz que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Não sei se você já teve essa experiência trágica, dolorosa, difícil. Acordou de manhã, viu a porta arrombada. Talvez procurou a TV, eita, a TV não está aqui. Talvez você procurou alguns bens, não está aqui. Alguém entrou aqui de noite, um ladrão chegou aqui às caladas da noite, de uma forma sutil. E quem tem câmeras de segurança vai lá e olha lá, não é? Traz a tela, por favor. Por onde entrou, como saiu, o que levou. Parada ao momento de um roubo, de um furto. A ação de um ladrão, de um momento inesperado. Volta ao texto mais uma vez. No dia que ninguém espera. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Pode ser a qualquer momento, pode ser ainda hoje. Ele virá como ladrão de forma repentina. E o que vai acontecer, Pedro? Ele diz, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Professor, quando ocorrerá isso? Durante os 7 anos de tribulação. Já falei aqui. Os juízos de Deus, o castigo de Deus sobre o mundo, através da abertura de 7 selos, através do toque das 7 trombetas, através do derramamento dos 7 cálices da ira de Deus. O que é que vai acontecer? Essa terra será parcialmente destruída, o fogo vai destruir. No passado foi água. Que pessoas vos convencer em que nós sejamos santos, que nós vivamos uma vida piedosa, aguardando, vamos estar em santidade, vamos viver em piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, o dia marcado, estabelecido por Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Traz a tela, por favor, para eu explicar isso aí. Então começa após o arrebatamento da igreja, esse período de destruição, esse período em que o fogo vai destruir essa terra, que ocorrerá principalmente durante os 7 anos de tribulação. Então esse dia de Deus aí é o dia do castigo, é o dia do juízo, é o dia em que Deus vai derramar o seu juízo. O mesmo Deus que lá no passado destruiu a terra com águas, vai destruir no futuro a terra com fogo, motos, muitas guerras. Só para você ter uma ideia, haverá aquecimentos globais. Toda a vida nos oceanos vão morrer. Vai atingir a lavoura, a agricultura, as plantas, as árvores. Até essa parte será da prestação de conta de Deus com os homens. Pode passar o texto, versículo 13 e 14, que nós não estamos esperando destruição. Traz a tela, por favor.
Nós somos pré-tribulacionistas. Nós cremos que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes que tenha início a grande tribulação. Professor, baseado em que o senhor diz isso? Eu vou usar vários argumentos aqui. Primeiro, a grande tribulação é o período de Deus com a terra, com os ímpios, os incrédulos, os pecadores. E Paulo diz isso, 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, e 2 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 e 10. Paulo diz que Cristo nos livra da ira futura. Paulo diz que Cristo, nós estamos esperando não a destruição, não a ira de Deus, mas a aquisição da salvação. Então nós não estamos esperando a destruição, nós estamos esperando o novo céu e nova terra. Nós seremos quando Noé estava dentro da arca, quando ele foi protegido. Veja, se você ler, por exemplo, capítulo 18, 19 de Gênesis, observe que o fogo só caiu sobre Sodoma e Gomorra depois que Ló saiu. Enquanto Ló estava lá, o fogo de Deus não caiu. Deus não destruiu Sodoma e Gomorra porque havia um justo ali. E Deus, quando Noé estava na arca, da mesma forma que o fogo só caiu sobre Sodoma e Gomorra, quando Ló foi retirado, assim será no futuro com a igreja. E Pedro deixa bem claro que nós não estamos esperando a destruição com fogo. Nós esperamos o quê, Pedro? Abre a tela, por favor. Nós. Abre o texto, por favor. Segundo a sua promessa. Aguardamos novos céus e nova terra. Oh, glória! Nós estamos esperando novos céus e nova terra em que habita a justiça. Estamos vivendo num mundo de muitas injustiças. Traz a tela, por favor. A injustiça é tão grande. Filmou um crime e quem é condenado não é quem cometeu o crime, é quem filmou o crime. Veja que absurdo. É o mundo que estamos vivendo, um mundo de injustiças sociais, em que as pessoas às vezes têm medo de denunciar. Sabe por que tem medo? Porque amanhã ou depois aquele criminoso vai estar na rua, vai estar solto. Quando ele é preso, já está lá as pessoas na porta da delegacia para defendê-lo. O pai de família às vezes não pode pagar o advogado, mas o criminoso, o bandido, o marginal, onde habita a justiça, onde não haverá injustiças no porvir. Volta ao texto, por favor. As coisas quais, Pedro? O novo céu, a nova terra. Procurai que dele sejais achados imaculados, ou seja, sem mancha, e irrepreensíveis em paz. Qual é a mensagem que Pedro está trazendo para nós? Traz a tela, por favor. Surgirão os escarnecedores, virão os incrédulos, muitos vão duvidar da palavra de Deus, vão dizer que esse livro é um livro arcaico, que esse livro é um livro cheio de lendas, que esse livro está cheio de história de carochinha. Mas eu prego esta palavra com muita ousadia, sem medo, porque todos os seres humanos vão chegar a uma conclusão: a Bíblia é verdadeira. Lá no lago de fogo, ou lá no Hades, no Sheol, lá no inferno, não existe incrédulo, e não existe ateu. Deus existe, os anjos existem, os homens vão, nem todos. Estamos vivendo aquele período difícil de materialismo, de ateísmo, de incredulidade, muitas pessoas ridicularizando dos cristãos. Quantos jovens cristãos não são, muitas vezes, bombardeados nas faculdades, e as pessoas começam a ridicularizar, porque ele crê na Bíblia. Mas eu quero dizer a você, moço, moça, jovem, você que está na faculdade, seja lá qual for o seu curso, seja lá qual for a sua faculdade, não tenha medo. Então as pessoas estão ridicularizando da Bíblia, isso é bíblico. Pedro disse isso. Ridiculariza, já é um cumprimento de uma profecia. Pedro já disse isso. 2000 anos atrás, Pedro disse assim: olha, nos últimos tempos vai surgir escarnecedores, que vão andar segundo as suas concupiscências e vão duvidar da promessa da vinda de Jesus.